Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso jornal TV Sintese Notícias. Direção do Sintese será recebida pelo governador até a próxima segunda, dia 18. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Educação é mercadoria, vem as empresas e negocia. Nossa carreira desmoronada e o governo sem fazer nada. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. E o salário do aposentado, que todo mês só vai atrasado, pra receber é uma agonia. Governador, pague ele em dia. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Educação é mercadoria, vem as empresas e negocia. Nossa carreira desmoronada e o governo sem fazer nada. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Acorda, Beli, acorda, governo, acorda, pessoal, vem consertar o desmantelo. Pessoal! Anarie! Sintese! Até a próxima segunda, 18, a Comissão de Negociação da Rede Estadual do Sintese será recebida pelo governador Belivaldo Chagas. Esse foi o primeiro resultado após ato realizado na manhã desta terça, dia 12, em frente ao Palácio de Despachos. Em pouco mais de um mês, é a segunda vez que professores e professoras paralisam as atividades e buscam uma proposta do governo para a recuperação da carreira. Professores e professoras da rede estadual paralisaram suas atividades por um dia na última quarta-feira, 9 de maio, e fizeram ato em frente ao Palácio de Despachos, em Aracaju. A paralisação foi deliberada pelos professores e professoras na última assembleia da categoria. Veja, o cenário é muito ruim para os professores hoje de Sergipe. O governo Jackson adotou uma política de desmonte da carreira, destruição da carreira dos professores, na medida que não reajustou o piso durante todo o seu governo dos professores. O governador Belivaldo, quando era vice, deixava claro nas audiências que ele não podia decidir, porque a decisão cabia ao governador, na época que ele era vice. Agora que ele é o governador do estado, a gente entende que cabe a ele tomar essa decisão. Portanto, Belivaldo conhece qual é o problema do magistério, de destruição da carreira dos professores. Portanto, é fundamental que haja uma proposta do governo para, de fato, os professores de Sergipe sejam valorizados como deve ser. Então, a gente está num processo de mobilização da categoria e o último ato da quarta-feira mostra que a categoria está disposta a resistir. Foi um grande ato, uma grande mobilização. O que esperamos do governador Belivaldo Chagas? Que ele cumpra a lei. Que ele cumpra a lei. O governo do qual ele compõe, que é o governo de Jackson Barreto, destruiu com a carreira do magistério. Nós chegamos ao limite de igualar todo mundo. E o que os professores esperam é que Belivaldo Chagas acorde para a educação, coloque a pauta da educação como prioridade, mas não só dialogue. Dialogue e apresente proposta concreta de reajuste e de reestruturação da nossa carreira, porque mais um ano dessa forma iguala
escala nível médio a doutor. E isso é inaceitável para quem estudou, para quem se especializou. Então é isso que a gente espera, que Belivaldo traga para a pauta a educação, que dê prioridade a esse debate e que apresente proposta concreta, porque só dialogar não vai resolver. E nós estamos, assim, pedindo a capitalização do Sergipe Previdência. Além da capitalização do Sergipe Previdência, nós queremos a pontualidade no pagamento do nosso salário. Na data, um calendário que venha contemplar os aposentados no seu pagamento em dia. Porque nós temos as contas, nós temos remédio e a gente está sofrendo. Cada dia que passa o sofrimento é maior e a ansiedade para saber o calendário de pagamento, que nós não sabemos uma data definida. Muito bem, o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Por isso, o Sintese vai continuar trabalhando para a melhoria da categoria dos professores. O jornal Sintese Notícias vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado. Fiquem agora com a entrevista com o professor Roberto, vice-presidente do Sintese. Boa tarde, professor Roberto, tudo bem? Tudo bem. Roberto, vamos falar sobre a paralisação dos professores da rede estadual. Qual a expectativa diante da sinalização do governo em atender a categoria? Veja, o governador Belivaldo, ele marcou a audiência a partir do ato e da paralisação dos professores para a próxima segunda-feira, às 16 horas, a partir de uma pressão dos professores cobrando do governador uma proposta concreta em relação ao cenário de piso da carreira dos professores da rede estadual. Os professores do estado hoje estão há 5 anos sem receber reajuste do piso, né? Essa política do governo do estado destruiu totalmente o plano de carreira, né, que é uma lei que valoriza o professor pela formação acadêmica e por tempo de serviço. Isso foi totalmente destruído pelo governo Jackson e está sendo mantido pelo atual governador. E que a pressão dos professores, mostrando a indignação, né, diante desse cenário de destruição e da ausência de proposta, de definição por parte do atual governador Belivaldo Chagas em relação a esse cenário, gerou essa paralisação no dia 12 e a pressão, a cobrança lá no Palácio, que fez o governador marcar essa audiência para segunda-feira. Eu queria deixar bem claro, quando você diz 5 anos sem reajuste do piso, traduza para ficar bem claro, é sem aumento do salário? É isso? Sem aumento do salário, os professores estão com o seu salário congelado. 5 anos trabalhando sem ter o aumento do salário, é isso? É exatamente isso? Porque a gente fala 5 anos sem ver, mas é sem aumento de salário, para ficar bem claro. É isso. O cenário dos professores hoje do estado é um cenário de empobrecimento, ou seja, o que nós tínhamos há 5 anos atrás de condição salarial para comprar o alimento, nós estamos 5 anos empobrecidos, com aumento de inflação, com esse cenário todo. Juros aumentando. Juros, tudo. Então, assim, o aumentando. cenário é muito grave dos professores do estado. Porque o professor... Tudo aumentou em 5 anos. As pessoas precisam compreender que nós, professores, nós precisamos ter o recurso, não só para o nosso alimento. Nós precisamos ter o recurso para comprar um livro, nós precisamos ter um recurso para poder ir no teatro, porque tudo isso é utilizado depois em sala de aula, né, para ter uma música. Isso é fundamental para o professor. O professor, ele trabalha com conhecimento. É o nosso principal instrumento de trabalho. Portanto, a valorização do professor, ele tem que se dar a partir disso. Então, quando se pensa no salário do professor, não pode se pensar apenas no alimento, mas essa hoje é a realidade do professor do estado. Sabe por que eu tô Porque sendo... hoje o professor do estado, muitas vezes, nem o recurso suficiente para comprar o alimento hoje tem. 5 anos empobrecidos. Sabe por que eu estou sendo redundante? Porque eu quero que você que está em casa pense no seguinte: você trabalha, você pode ser funcionário público, você pode ser juiz, você pode ser delegado, você pode ser... Enfim, imagine 5 anos, lembre do teu salário 5 anos atrás, imagine estar recebendo hoje a mesma coisa. E é isso que está acontecendo. E ninguém faz nada. Os professores gritam, apelam, provocam a justiça e ninguém, pelo amor de Deus, faz nada. Você traz um elemento que é muito sério, porque assim, o Sintese, inclusive, já ganhou ação judicial, nós já entramos com ação contra o governo do estado, a Justiça Sergipana já o condenou o governo a fazer essa recomposição salarial dos professores, mas simplesmente o governo não fez, né? Esse é um problema que nós temos, é o desrespeito recorrente à legislação, porque o professor do Brasil
ele tem hoje uma lei, que é a lei do piso salarial, que diz que é obrigatório, em todo o mês de janeiro de cada ano, ter o reajuste. O governo do Estado simplesmente não faz. Nós temos uma decisão judicial que manda o governo cumprir o que está na lei, e o governo desrespeita... Então, aquela máxima de que decisão judicial não se discute, se cumpre, caiu por terra. Não, aqui em Sergipe não existe isso. Simplesmente o governo desrespeita a decisão judicial. É um desrespeito recorrente. O professor está sendo desrespeitado no seu direito. A população, não e é a população, não. porque É a na população, medida que nós, professores... que está na escola, está sendo desrespeitado, porque o professor dele está desestimulado. Claro. Não está totalmente, porque são guerreiros. Sim. Mas imagine 5 anos. E você traz um elemento que é importante, que é assim, o que é que a gente tem visto muitas vezes nas escolas? Os professores trabalham dia de sábado, dia de domingo, especialmente escolas de ensino médio, para dar o reforço aos alunos para o Enem. Ou seja, os professores têm um compromisso com os estudantes. Nós temos um compromisso com o estudante. Mas o compromisso não é pela valorização do governo. O governo desrespeita o tempo inteiro o professor. Mas essa política do governo do Estado, que destruiu totalmente a carreira e negou o direito ao piso, ela traz um elemento que é importante para que a população possa entender. O nosso principal instrumento de trabalho é o conhecimento. A lei valoriza o professor exatamente para que ele continue estudando. E é exatamente isso que o governo destruiu. Hoje, em Sergipe, um professor com formação em nível médio, que nós temos muito poucos, e que estão em processo de aposentadoria e fim de carreira, e um professor com pós-graduação, com mestrado, com nível superior, recebe o mesmo salário. Ou seja, a lei que existia antes, há 5 anos atrás, valorizava exatamente isso. Se eu tivesse uma formação superior, eu tinha um acréscimo, se eu tenho um mestrado, eu tenho um acréscimo, se eu tenho um doutorado, aumenta um pouco mais meu salário, exatamente para estimular o professor a estar estudando o tempo inteiro. E é exatamente isso que o governo está destruindo. Então, assim, nossa situação é muito séria. Mas a gente espera que essa audiência segunda-feira, né, que o governador marcou a partir do ato, da pressão, que de fato se apresente uma proposta para resolver esse problema. Porque é um problema que precisa ser resolvido, precisa ter uma solução, que os professores não podem continuar sendo desvalorizados como estão sendo, né, e que, assim, nós temos estudos. O Sintese tem uma assessoria financeira, que mostra, inclusive, caminhos, né? Nós temos o apoio do DIEESE, que está o tempo inteiro estudando também as saídas, e que a gente tem uma avaliação que, em função do cenário financeiro do Estado, é possível o governo apresentar uma proposta para tentar resolver ou iniciar um processo de resolução desses problemas. Bom, o Sintese marcava a reunião, marcava a audiência com o governador Jackson, ele não ia, mandava o vice, Belivaldo. Belivaldo atendia, ouvia os pleitos, conhece todos, porque participou de várias reuniões, e dizia que não podia fazer nada porque a caneta não pertencia a ele. Bom, então o que eu quero perguntar é o seguinte: o que garante ao Sintese que dessa vez o governador, que era vice, agora vai aparecer? Veja, a gente espera, senhor governador, que o senhor esteja na audiência, né, que o senhor apresente uma proposta efetiva de retomada da carreira, que efetivamente os professores, a partir de agora, possam ter uma política de valorização e seu direito seja respeitado, e que a gente não volte aqui no próximo sábado para dizer que essa audiência não deu em nada, né? Até porque a gente espera que seja uma audiência com proposta efetiva. A gente espera que seja uma audiência que o professor tenha um resultado de que, a partir de agora, o seu direito não será negado, que a partir de agora a lei do piso será cumprida, que a partir de agora o plano de carreira vai ser respeitado, uma lei que o professor conquistou com muita luta, uma lei que o professor lutou muito, né? E que estabelece exatamente como eu vou ser valorizado como professor na minha formação acadêmica, no meu tempo de serviço, que essa lei seja cumprida e seja respeitada. Bom, mas pelo menos eu quero acreditar que o salário do governador dos últimos 5 anos também não foi reajustado, permanece o mesmo, né? Veja, houve recomposições de carreira de várias categorias durante o período do governo Jackson, né? Mas a carreira dos professores foi destruída, né? Com relação ao salário do governador, é um salário que está vinculado ao reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que sempre sofre alteração, reajuste. Então ele está recebendo, a pergunta é essa, ele está recebendo o aumento dele, né?
Ele tem o direito de né? receber o aumento, tá que isso não fica claro para a população, até porque não é um salário que está público. O salário não é o mesmo dos 5 anos atrás, certamente não. E a gente espera que o professor possa ter o seu direito assegurado, que é exatamente o salário pago desses últimos 5 anos que nós não tivemos. Que é o mínimo que se pede cá para nós. Bom, professor, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar do nosso Sintezão, do nosso forró, que foi um sucesso. E aí? O Sintezão é um forró que já acontece há vários anos, né? É uma festa que os professores participam, né, ativamente. Este ano foi o primeiro ano que a gente muda de lugar, né? A gente sempre fez o forró no Iate Clube de Aracaju. Este ano nós fizemos na ABB, em função do espaço. Não tinha mais porque espaço. Porque o iate era muito pequeno, a gente tinha muitas reclamações. O forró está na alma, né, do sergipano, né? Faz parte da nossa cultura. E o forró de Sintezão é uma grande realização de Sintese e que a gente vai continuar Abre mantendo. os festejos juninos dos professores e do Estado, por que não? Do Estado, né? Porque ainda está começando esses dias, né, os festejos juninos em geral. Portanto, é uma festa importante, o Sintese está realizando e mostra também esse cenário de confraternização, né? A gente luta muito, a gente está em ato, em assembleia, ocupações, sempre fazendo a resistência e a luta em defesa dos trabalhadores, dos nossos direitos. É um momento também político importante, porque é um momento de reencontros, né? Que a gente pode reencontrar companheiros e companheiras de todo o estado que vêm para o forró, né? Caravanas de todo o estado que vêm para o forró. Momento de confraternização, de alegria, momento importante de reencontro do Sintese, porque essa coisa do reencontro, né, da fraternidade, ela também é importante no processo de luta de classe. E para você que foi no Sintezão, fique ligado que no próximo sábado nós vamos mostrar lá, quem sabe você não se vê. E para você que não foi, olha, assista o programa para você ver como é que foi a alegria, como é que foi a nossa festa, como é que foi o nosso forró, para que você não perca do ano que vem, porque vai ter também, né? Ano que vem está garantido. Bom, professor, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero dizer que a gente continua o Sintese na luta, né? Nós esperamos que essa audiência segunda-feira com o governo seja uma audiência propositiva, que efetivamente tenhamos proposta. O Sintese está em estado de Assembleia Permanente, portanto, tendo uma proposta segunda-feira, o Sintese imediatamente está chamando uma Assembleia, portanto, solicita aos professores que fiquem atentos ao comunicado do sindicato, para que a gente possa estar analisando, tendo proposta do governo, analisando e vendo quais os passos, quais as contrapropostas que a gente vai estar realizando. Caso não tenha Assembleia, também fica atento, o Sintese pode estar chamando a Assembleia para definir os próximos passos da luta. Professor, muito obrigado. Volte mais vezes, é sempre um prazer recebê-lo aqui. À disposição. E você, governador? Vamos lá, já tem decisão, 5 anos sem aumento, é só dar a canetada, é simples, tá? A justiça está do lado dos professores, sabe? O senhor não está fazendo nada demais, é um direito e cá para nós, faça alguma coisa, faça valer sua caneta, mostre para que veio. E para você, telespectador, a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não